A paz do Senhor, boa tarde, mais uma live de testemunho na página do projeto Mulheres com Espada. Nessa tarde vamos estar recebendo a pastora Radassa, que estará testemunhando nessa tarde. Minha história, escreveu Jesus. Ela estará testemunhando aquilo que o Senhor fez e realizou na vida dela. A paz do Senhor, Ana, Érica, Alexandra, minha xará. A paz do Senhor, sejam todas bem-vindas nessa tarde. É uma live para glorificar e exaltar ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Ângela, a paz do Senhor. Doutor Ricardo, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Eleni, Rosana, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Marca alguém, compartilha essa live, convida um amigo, uma amiga para participar. Eita glória, eu não sabia. A paz, amada. Meu nome também é Alexandra. Somos xarás. Ô glória. Ana, paz. Kathleen, paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Vem sim. Você é da onde, Alexandra? Tu é da onde? Tu é daqui do Rio? Se for do Rio, vem. A gente vai ter um encontro mês que vem. Dia 13 de julho, 3 horas da tarde. Vamos ter o 6º encontro de Mulheres com Espada. Será uma tratativa de mulheres. Paz, vamos orar? Senhor, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Rendemos graça, louvor e adoração porque o Senhor é digno. Pai, mais uma tarde nós nos encontramos aqui para glorificar, exaltar o Teu santo nome, porque o Teu nome é digno de receber honras. Senhor, mais uma tarde nós iremos ouvir histórias, testemunho daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor realiza na vida, Senhor, daqueles que aguardam, esperam, confiam no Senhor. Senhor, toma a liberdade, a direção e de tudo aquilo que será falado e ministrado aqui. Senhor, alcança as pessoas, homens, mulheres, jovens e adolescentes para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. A paz. Sheila. E pertinho, Alexandra, Anil Jacarepaguá. Ó, o Ubi deixa na porta. Depois chama lá no Zap. Traz umas irmãs e vem estar conosco. Será bênção, uma tarde de tratamento, de mover, de testemunho, de palavra, confraternização. Vamos tirar foto, vamos receber da parte do Senhor. Hoje é a pastora Radassa, tô aguardando ela. Hoje é a pastora Radassa Simone. A paz. Eu quero iniciar nessa tarde com uma palavra, tá? Lá em Provérbios 10. Provérbios 10, a partir do seu verso 1. Quando eu me sentei aqui, o Senhor falava comigo assim, Provérbios 10. Porque essa página é dele, a direção é dele, essa live é dele. Então quem conduz é Ele. Amém? Vamos ler assim a palavra do Senhor que diz assim, Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. 4. O que trabalha com a mão, remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. E a gente fecha aqui no 5, que diz assim, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ô glória!
Deus seja louvado nessa tarde. Uma tarde de adoração, uma tarde de exaltação, de tributos a Deus, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor realiza, né? Quando Deus me deu essa direção de estar aqui convidando mulheres, homens também, vocês homens que têm testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que o Senhor operou, da onde que o Senhor te tirou, o que o Senhor fez na tua vida, qual foi a manifestação de milagre dele na sua vida. Minha história escreveu Jesus. O que você pode falar para o mundo, para as pessoas que vão estar aqui te ouvindo, o que que o Senhor fez na tua vida? Porque quando o Senhor me deu esse tema, né, minha história escreveu Jesus, o Senhor falou assim comigo: você vai fazer uma live de testemunho. E eu falei: Senhor, uma live de testemunho? Ele falou assim: você vai convidar mulheres, homens, pessoas que tiveram experiência comigo, daquilo que eu fiz, daquilo que eu realizei, a minha glória na vida dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão desacreditadas, as pessoas não acreditam mais na manifestação de Yeshua, as pessoas não acreditam mais no poder de Deus. Quando você vai contar um testemunho, contar uma bênção, uma vitória, as pessoas duvidam, desdenham, ainda ficam falando assim: será? Aconteceu mesmo? Será que não é história? Será que não é mentira? As pessoas estão duvidando. E o Senhor falou assim comigo: você vai trazer testemunho, porque as pessoas precisam saber aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o mesmo Deus que opero, curo, realizo, mudo sentença, quebro sentença, tiro do lamação do pecado, tiro da prostituição, tiro do tráfico de drogas, eu dou a vida, eu Gente, o Senhor me deu uma ordem, falou: chama. Então nessa tarde, vocês são uma voz que clama do deserto. Vocês que passam por aqui, vocês são uma voz profética nesse tempo, para declarar às nações aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor opera. Então você que está aqui me assistindo, nos assistindo, tem testemunho? A página do projeto tem um número de WhatsApp, chama lá ou chama no direct, me conta a tua história, ou grava um áudio, ou manda por escrito, ou se você já tiver um vídeo, me manda, a gente vai combinar, vou te dar a oportunidade para você estar aqui testemunhando. Gente, mas é testemunho, não é uma coisa que Deus fez ontem, eu fui ali e acabou. Não, é uma história. O que que o Senhor fez? Tem processos, tem etapas, tem experiências, tem lugares, tem pessoas, tem coisas que Deus moveu para você chegar na bênção, na manifestação de Deus, né? Então, essa tarde é de testemunho. Minha história escreveu Jesus. A gente vai estar recebendo hoje a pastora Radassa. Escreveu Jesus, aquilo que Yeshua HaMashiach fez na vida dela, o que o Senhor continua fazendo. É só aceitar, pastora. Já mandei para a senhora, é só a senhora aceitar, tá bom? Estamos aguardando a senhora. Chegou aí? Só aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado nessa tarde. Conseguiu? Glória a Deus. Eita. Eu entrei no Instagram, no notebook não entrou não, irmã. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá nos vendo? Tá nos vendo? Vocês estão vendo, pastora Radassa? Conseguiu? Não apareceu no notebook. Não tô vendo aqui. Peraí. Eu entrei no Instagram, no notebook não entrou não, irmã. Peraí que eu tô... Deixa eu ver aqui, peraí. Tá nos vendo? Tá nos vendo? Eu tô vendo, mas eu tô no celular. Tô tentando entrar aqui pelo... Tá vendo, pastora Radassa? Você tá me vendo? Não. Não tá aparecendo para mim, mas estou te ouvindo. Vocês que estão aí, vocês estão vendo a gente, nós duas, dividindo a tela? Porque às vezes acontece isso aqui pelo Instagram, né? Mas depois que salva a live, ela fica. Peraí que eu tô...
Tá todo mundo nos vendo? Escreve um comentário, por favor. Eu tô vendo, mas eu tô no celular. Tô tentando entrar Tá aqui. todo... Você tá me vendo? Você tá Beleza. me vendo? Ah, tá. Não tá aparecendo pra mim, mas tô te ouvindo. Vocês que estão aí, vocês estão... Tá. Tá indo, pastora Radassa? Isso. Posicionou. Desce só um pouquinho. Ih, saiu. A senhora tirou. Vou mandar o convite para a senhora novamente. Saiu, né? A senhora pausou o vídeo. Agora não, né? Dá para ver as duas? Agora não, né? A pastora Radassa, ela pausou o vídeo. Não foi? Glória a Deus. Qual é o nosso apóstolo? Quem é? Quem é, doutor Ricardo? O Glória. Cadê a pastora Radassa? Acho que ela trocou. Ela saiu do notebook e foi pro telefone. Cadê ela? Pastora, cadê a senhora? Glória a Jesus. Esse meio. Ah, o Léo. Sim, sim. Vou convidar, sim. Voltou, pastora? Oh, meu Deus. A senhora pausou o vídeo. É só a senhora voltar. É só a senhora voltar no vídeo, porque eu não estou conseguindo mais mandar o convite para a senhora. Foi? Só voltar. Ah, tá. Tá bom. Tá me vendo? Agora voltou. Tô vendo. Porque eu tô no celular. Você tá me ouvindo? Ó, tô te vendo perfeitamente, estou te ouvindo. Pode contar, tá todo mundo te vendo. Eu abri aqui o outro telefone, aí eu tô vendo. É porque Depois, eu tô... quando salvar, a gente vai assistir. Tá me vendo? Perfeito. Tô vendo. Porque eu tô no celular. Você tá me Mas ouvindo? não tem problema. Minha história escreveu Jesus, a senhora já pode contar, porque todos estão vendo aqui. Eu abri aqui o outro telefone, aí eu tô vendo. Depois, quando salvar, a gente vai assistir. Eu vou sair do Instagram, do notebook. Perfeito. Pronto, assim fica melhor. Tá dando para me ver? Sim. Aqui no celular fica muito pequenininho, mas no notebook eu não tô conseguindo. Então vai pelo celular mesmo. E tá um barulho porque o vizinho tá com o som ligado. Não tem problema. Shalom, shalom. É um prazer estar aqui nesse trabalho que a pastora faz, que é maravilhoso. E tem alguma coisa errada aqui, gente, não sei o que que é. Mas você tá me ouvindo bem, né? Estamos sim, pastora. Só a senhora pode começar. Tá. A pastora quer saber como que eu me converti, qual foi a minha história, a minha experiência. Sim, ao momento minha história escreveu Jesus. A senhora pode contar a sua história, pode começar contando o seu testemunho, tá? Então, eu louvo a Deus, né, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu nasci no berço da feitiçaria, podemos dizer assim, né? Pai, mãe, vó, tio, tias, todo mundo.
Então, a gente não conhecia Jesus e, e ficamos assim por muitos anos. Tinha uma vida muito escassa, né? A minha infância não foi fácil, mas era o que a gente conhecia, né? Então, o Evangelho de Cristo nunca havia sido apregoado para nós. E também nunca tínhamos visto falar de igreja evangélica. Então, era a nossa religião, a nossa crença. E aí ficamos... A minha mãe era da Umbanda. Depois de um tempo, eu fui para o Candomblé, mas a gente praticamente nasceu, né? A minha mãe quase deu à luz a minha irmã mais velha dentro do terreiro. E aí, depois eu era criança, assim, não me lembro se eram 5 anos, eu não tinha 6 anos, era de 5 para 4. E nós sabemos que não é normal uma criança lembrar de coisas. Ah, eu tinha 3 anos e eu lembro, e manda para a cura interior, porque o normal a criança lembrar de 6 anos acima. De 5 anos, às vezes tem uma vaga lembrança, mas a criança fala, eu lembro quando eu tinha 2 anos, 3 anos, pode mandar para a cura interior, né? Então, eu lembro de muito, muito pequenininha, a minha mãe me entregou para minha avó, eu sou descendente de índios, né? E eu fiquei com a minha avó, um tempo com meu pai, um tempo com a minha avó, e ficava assim, né? Meu pai, depois de um tempo, eu era pequenininha ainda de colo, a minha mãe conta, quando ela se separou dele, por conta da bebida, meu pai se transformou num alcoólatra. Então, assim, foi uma vida muito difícil, né? A gente que era criança leva tudo né? Mas a gente vivia uma escassez e é aquilo, né? As pessoas dão o que recebem. Hoje eu entendo que a minha mãe também não tinha entendimento, né? A minha mãe não tinha entendimento nenhum. Então, assim, de todos os irmãos, quem apanhava mais era eu. Do meu pai e da minha mãe, do casamento, é eu e a minha irmã mais velha, a pastora Débora. Os outros filhos, quando ela largou o meu pai, ela ficou com o pai de santo, que também me criou por um tempo. Então, os outros filhos, quando eu era pequena, ela saía, eu tinha que cuidar, e eles eram terríveis, né? Ela tinha um altar na casa dela, em casa, né, com as entidades, tudo, as imagens, melhor dizendo. Eles quebravam as imagens e quem levava a surra era eu. Então, eu apanhava muito. E tinha uma questão que hoje eu entendo que era rejeição, né? Porque quando ela contava que quando ela estava grávida de mim, o meu pai já achava que eu era filha do pai de santo. Então, daí que ele já estava com o problema da bebida, ele chutava muito a barriga dela, e ela sempre contava, eu não sei como eu não perdi, né? Eu nasci de 8 meses, então já tinha aquela questão de rejeição. Só que depois de nascida, eu nunca tive problema com meu pai, né? Meu pai já é falecido, morei um tempo com meu pai, então assim, eu não tenho o que falar do meu pai. Mas aí teve uma época que a minha mãe chegou na casa da minha avó, eu era pequenininha, devia ter uns 5 anos, eu acho, que eu ainda não tinha entrado no prezinho. E eu lembro, aquela voz, aquela palavra ficou até hoje, né? Já perdoei, já passei por cura interior, já, graças a Deus, não tem problema nenhum mais. Mas por muito tempo ressoava, né? Ela chegou no portão da minha avó, e eu não culpo minha mãe, porque ela também não tinha entendimento. Hoje ela é serva do Senhor. E ela falou assim, fica com isso aí, porque eu não quero mais. Essa palavra, ela ficou por muitos anos na minha mente. Não foi assim, olha, fica com ela, toma conta dela. Não, fica com isso aí, porque me dá muito trabalho, eu já tenho muito filho. E eu pequenininha, peguei na mão da minha avó, e minha avó ficou me criando. E eu ficava com aquilo na mente. A minha mãe não gosta de mim. Por que a minha mãe não gosta de mim? Então, assim, por muito tempo eu carreguei, né? Graças a Deus sou curada, mas a gente lembra, né? Então, carreguei isso por muito tempo. E como teve a questão de rejeição na gravidez, né?
porque cientificamente é provado, né, que tudo que a mulher passa na gravidez é passado para a criança. Então, o que a gente tem? Registros de memória, né? A gente tem uns registros na memória desde o ventre da mãe. Tanto que quando uma mãe vai abortar, tenta abortar uma criança, o feto luta pela vida. É triste ver um vídeo assim, que a gente já viu, né? A criança, o feto lutando para não morrer. Então a criança escuta tudo, né? A criança absorve, isso são registros de alma. E depois de uma certa idade, eu desencadeei um síndrome do pânico, a qual na época ninguém sabia o que era isso. De vez em quando a gente ouvia falar na televisão que uma modelo famosa se jogou, se matou por depressão, uma atriz famosa tinha síndrome do... A gente nem sabia o que era isso. E quando a gente perguntava, os adultos geralmente falavam assim, isso é doença de rico. Porque não era uma coisa comum como hoje. Então, o pobre não podia se dar o luxo de ter depressão, não tinha isso. Mas depois de uma certa idade, porque isso acontece mesmo, a pessoa, ela desencadeia ou uma depressão ou um síndrome do pânico. O síndrome do pânico é nada mais, nada menos o medo excessivo de morrer. Por causa de registros que a gente obtém na barriga. Quando a pessoa, a mãe fala, eu não quero, eu vou tirar, eu tento tirar, enfim, né? E quando eu desencadeei esse síndrome do pânico, eu já tinha uns 20 anos. E eu não entendia. E, assim, o mundo espiritual, tanto o reino do eterno, quanto as trevas, é organizado. Desorganizado somos nós. Então, tem a turma que trabalha na noite, né? Lá em 91, no Salmo 91, é denunciado, né? Os 4 principados, né? Que é o terror noturno, a mortandade que assola ao meio-dia, esses demônios noturnos. Então, eles têm horário, são portais, e eles trabalham sempre no mesmo horário. Então, geralmente, no mesmo horário, mais ou menos, vinha essa questão do síndrome do pânico. E eu faltava o ar, eu não conseguia respirar, e ficava uma voz falando assim, você vai morrer, você vai morrer. E eu tinha medo de tudo. Eu lembro que de frente da minha casa tinha muitas árvores, e eu olhava para as árvores, eu tinha um medo terrível, batia um terror, e o meu rosto chegava assim a ficar quente, uma coisa assim, como se alguma coisa chegasse em mim, ao mesmo tempo gelado. Eu não tinha, faltava o ar, e eu ficava, era uma agonia, e como eu nasci com problemas cardíacos, a minha mãe corria comigo para o hospital, achando que era o coração, aí eu já era cristã. E aí, quando eu vim para essa cidade, até eu me adaptar a achar uma igreja, então eu comecei a frequentar uma igreja que uma irmã me levou, uma vizinha da minha mãe, e comecei para essa igreja, e comecei a ter essa questão. Por que eu sabia que era síndrome do pânico? Porque eu estava deitada na minha cama e eu tinha pavor da noite. Durante o dia eu estava ótima. E eu ficava assim, eu chorava. Eu orava para não anoitecer. Quando começava a dar umas 6 horas da tarde, eu começava já a entrar em pânico, porque eu sabia que aquilo ia me atacar. E quando eu estava deitada na minha cama, eu já tinha visão aberta, e eu estava deitada e de repente começou a escrever. Até hoje eu não tive discernimento se era Deus me mostrando, porque eu não tinha tanta experiência com Deus, era nova convertida, ou se era o inimigo, eu não sei. Mas começou a aparecer umas letras como fumaça. E eu não estava sonhando nem nada, ainda era cedo, eu estava deitada na cama, e quando eu olhei para o alto, aquelas letras como fumaça, como nuvem, elas começaram a desenhar. Aí ficou escrito, síndrome do pânico. Escreveu direitinho, contando, muitas das vezes as pessoas não vão acreditar. Mas como eu vim do outro lado, eu conheço os dois lados, então assim, mundo espiritual, gente, não brinca. Demônios existem sim, feitiço pega, não pega, gruda, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós que estamos guardados em Cristo,
Às vezes guerreamos, o Senhor nos mostra, batalhamos, né, e vencemos. Mas quando não tem entendimento? Então, quando eu vi aquela palavra síndrome do pânico, eu fiquei parada assim, lendo. E aí, foi várias noites aquele ataque, E aí, a minha irmã mais nova, eu morava só, minha mãe, eu tinha só o meu filho mais velho, que era um bebê, e a minha mãe mandava ela ir dormir comigo, caso eu passasse mal à noite. Então, eu levantava assim, sem ar, e aquela voz, você vai morrer, você vai morrer. E era uma coisa inexplicável, ninguém entendia. E aí, a minha mãe corria comigo para o hospital, é o coração, fazia todos os exames, e até que nessa igreja, Deus usou o pastor e eu fui liberta. Então, há toda uma implicação na questão de rejeição. Quando uma criança é rejeitada, um dia desse eu vi um pastor, eu já vi vários, inclusive esse, ele parece que ele trabalha na área da intercessão. E ele estava falando que não existe maldição hereditária. Não existe espíritos familiares. Porque Jesus morreu na cruz, que é aquilo que a gente aprendeu, levou sobre si toda a maldição, todas as nossas dores. Não existe nada disso. Jesus morreu para a nossa salvação, levou sobre si, sim, toda a maldição. Se fez maldito por nós na cruz. Então, nós reivindicamos a vitória do sangue do Calvário. Porém, no decorrer da caminhada, a gente faz muita coisa. A gente abre portais sem entender. A gente levanta adoração a principados sem entender. E eu só fui entender de libertação depois acho que eu já era pastora. Porque para mim, libertação, já aceitou Jesus, estamos libertos, está tudo certo. E eu fiquei por muito tempo na igreja, nada rompia na minha vida. Eu já tinha dons espirituais. E sabedoria não tinha nenhuma, porque não tinha quem ensinasse, eu simplesmente orava, fui batizada com o Espírito Santo, tinha dons, mas a minha vida era um caos. E eu falava assim, meu Deus, ser cristão é viver isso? Eu não conseguia entender, né? Então, voltando na infância, também, quando eu fui morar com a minha avó, um irmão dela era um senhor já, de idade, careca, veio do norte passar um tempo com ela. Eu sou paulista e sou bisneta de índios, de ambos os pais, tá? Índios mesmo. E aí, esse meu tio veio e ele trabalhava com negócio na feira, e aí ele pedia para minha avó ajudar ele a colocar nos saquinhos. E ali havia uma molestação. E eu era muito pequena, de 4 para 5 anos. E eu ficava sem entender, né? E ao mesmo tempo eu tinha medo de falar para minha avó ou de contar para o meu pai. Porque eu morava com a minha avó e meu pai morava no mesmo quintal. Mas, como criança, na minha mente, se eu contasse para o meu pai ia matar ele. Porque eu escutava sempre as minhas tias falando para minhas primas, olha, não fica perto do tio tal. Não é para ficar sozinha com ele, que ele é muito sem vergonha. E a criança vai catando aquilo, mas não entende. E aí também teve essa questão, né? Então, só que depois isso apagou da minha mente. E na minha adolescência, era aquela questão, aí eu comecei a ter muitas... eu lembro que tinha uma vizinha que morava na rua, eles eram da igreja. A gente achava um povo estranho, porque eles passavam, naquela época, né? As mulheres tinham os cabelão e elas usavam saião. Então a gente ficava olhando eles passar com a Bíblia, que a gente não sabia que era a Bíblia. Todo domingo eles passavam, aquela multidão passava com aquelas saionas, com aqueles cabelão, e a gente não entendia quem era esse povo. E eu falava para minha mãe, por que esse povo passa com esse saião e todas as mulheres têm esses cabelão, eles passam com os livros? E a minha mãe falava assim, eles vão para a igreja. Mas a igreja que nós conhecia era a católica. Que a minha mãe macumbava a semana inteira e no domingo ia para a missa e forçava a gente ir para a missa. Eu não tinha medo de entidades, eu costumava conversar com elas. Mas quando eu chegava na igreja católica, eu tinha medo das imagens. Algumas imagens, eu não sei porque eu tinha medo, eu era pequenininha. E eu lembro que uma
uma vez eu vi o quadro de Jesus, que eles falavam que era Jesus, com aquela carinha triste, né? E eu olhava e falava, mãe, por que esse homem é triste? Aí a minha mãe falava assim, é porque... Aí ela, não lembro o que ela falava, mas eu não gostava de ir para missa, eu tinha medo, eu tinha horror, mas eu tinha que ir. E depois de uma certa idade, aí eu tinha muitas fortes dores de cabeça, que essa parte aqui, ela inchava. Eu ficava parecendo um alienígena. Era uma dor de cabeça violenta. Aí a minha mãe colocava folhas de mamona, batata, não tinha remédio que passasse. E uma vez a vizinha falou assim para minha mãe, posso levar a sua menina para a igreja? Porque eu brincava com a filha dela. Nós era criança, nós brincava. Só que a gente foi, minha mãe me vestiu, tudo, fui. Mas uma criança não vai prestar atenção no culto. A gente começamos a brincar, correr, gritar. Eu só lembro da mãe dela chamando a atenção da gente, que a gente estava atrapalhando o culto. Mas eu não sabia nem o que acontecia. A gente ia para brincar. Então, umas 2 vezes eu fui na igreja que a minha mãe deixou. Na terceira vez, eu já estava um pouquinho maior. Aí a irmã pediu de novo, posso levar sua filha para a igreja? A minha mãe falou, pode. E aí, já não era uma igreja, era um culto numa casa. Então, aí já não dava para a gente fazer muita bagunça, porque a mãe a irmã estava de olho na gente. E aí eu comecei a me espantar, porque o irmão começou a falar umas línguas, que era língua estranha. E aí eu me espantei, fiquei prestando atenção. Na minha mente era o quê? Gente, que espírito é esse? Esse eu não conheço. Porque eu conhecia todas as entidades, falava com todas as entidades. E aí aquilo me chamou a atenção, o pastor falando em línguas e falando com uma mulher e falando... Aí eu fiquei prestando... Aquilo me chamou a atenção. E aí ele disse assim, Deus mandou dizer assim, 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 e eu paralisada, né? Aí eu fui para casa, quando chegou lá eu falei para minha mãe, mãe, Deus falou com o irmão, e o irmão falou assim, 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 meu Deus, para quê? A minha mãe virou no giraia. Que Deus fala com ninguém? Ó, a amiga da minha mãe estava lá, tá escutando, fulana? Você acha uma pessoa tão pecadora como nós? Deus vai falar com pecador, vai falar com pessoa. Você não vai mais para essa igreja, não. Deus não fala com ninguém. E falou um monte assim, aí eu fiquei triste, né? E naquela noite foi um terror para mim. Eu dormia, a gente era muito pobre, né? E eu dormia num colchão, no chão, na cozinha, que era 2 cômodos. E a minha mãe, quando apagou a luz, algo subiu em cima de mim, aí eu me cobri da cabeça ao pé. Eu falei, gente, não é possível que é um rato. Não é um rato, que era um bicho grande. E as patas dele iam caminhando em cima de mim. Não era gato, porque a gente não tinha gato. E aí, hoje, vamos supor que hoje eu colocaria como uma labirintite. A minha cabeça, assim, de repente, balançou tudo, a casa balançou. Eu entendo que foi uma conexão, assim, mexeu com a alma. Porque aí eu vi, como se eu tivesse sido transportada para outras coisas, eu comecei a ver uma mulher, comecei a ver alguns demônios, e eu não estava dormindo, e eu queria chamar minha mãe, eu tinha medo, e de repente aquele negócio assim balançou minha cabeça, e eu vi a casa assim toda rodando, balançando, e é como se eu fosse parar em outro lugar. E como eu era criança, eu não entendia, e aí eu comecei a ter essas experiências. Eu falei, como que eu vou explicar isso para minha mãe? Aí quando vai explicar, aí lá no terreiro é porque tem que desenvolver a mediunidade dela é muito forte, vai ter que desenvolver, vai ter que cuidar, vai ter que não sei o quê, né? E aí foi todas essas coisas, tal. Então, começamos a trabalhar nessa questão. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu parei, porque eu já tinha umas amigas, e aí lá na rua a gente era conhecido como macumbeiro. E assim, eu acho muito desagradável, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar a fé e a religião dos outros. Quando os cristãos começam a atacar a religião do outro, hoje eu digo, gente, não faça isso. Não faça. Porque a gente vai ganhar uma pessoa, todas as almas, a gente não ganha porque as almas já são de Jesus, mas assim, a gente vai trazer uma pessoa para Jesus com a nossa atitude, não é nem com as nossas palavras. Você pode evangelizar
evangelizar, falar, mas é com as nossas atitudes que a gente atrai uma pessoa para Jesus não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E temos sim, que respeitar toda a fé, toda a crença, tem que ser respeitado. Por que há essa revolta contra os cristãos? Porque os cristãos não se posicionam, não pede assim, Senhor Jesus, me faz olhar como o Senhor olharia para essa pessoa. Jesus, eu creio que se Jesus andasse aqui na Terra nos dias de hoje, como antigamente, como ele estava, né, como ele veio em pessoa, ele não ia sair assim, xingando as pessoas. Então a gente passa, olha lá a macumbeira, olha as macumbeiras. E isso era de pessoa de crente, isso vem de crente. Porque discípulo de Yeshua não faz isso, mas crente, me perdoa, né, ai, mano, não, crente faz isso, porque tem muita questão da religiosidade, falta de sabedoria, temos que pedir sabedoria a Deus, né? Eu já ganhei para Jesus Pai Santo, travesti, que se vendia, vestia de mulher para usar droga, para comprar uma pedra, se prostituía. Então não é apontando, xingando, zombando. A gente tem que ter, gente, isso é muito sério. Quando Jesus diz amai o próximo como a ti mesmo, por que os evangélicos têm que escolher amar só quem é da igreja? Ame, independente de quem seja. Porque a gente sofria isso. E era a nossa religião, então a gente tinha raiva de crente. É óbvio, a gente ia ter raiva. A gente já não conhecia a religião dele. A religião não, né? Hoje eu entendo que Jesus não é religião. E eu não me denomino crente. Crente, as pessoas são muito religiosas, e crente é um ser que crê, tem uma fé, tem uma crença em algo. Então eu tenho uma identidade em Cristo. Então a gente começou a pegar raiva dessas pessoas. E tinha um senhor lá na rua que ele era crente, só não sei de que igreja. E houve um episódio onde uma amiga nossa fez um trabalho para minha irmã, na casa da minha mãe mesmo, dizendo que era para um namorado, e era o noivado da minha irmã. Eu acho que ela está até aí, pastora Débora. Na época ela tinha 15 anos, eu acho, ela ia noivar, e foi numa festa. E aí aconteceu algo, né? O meu padrasto não estava, minha mãe pediu para ele não estar, né? Ele tinha outra casa também. O meu padrasto que era pai de santo, aí eu já tinha uns 13 anos, 13 para 14. E aí foi um vucu-vucu, um alvoroço, porque nós não sabia quem era, o que era, e foi terrível, parecia aquele filme de exorcista. E aí a gente lembrou do crente. Meu padrasto não estava lá, aí nós falamos, vamos chamar o crente, que chama a gente de macumbeira. E aí fomos lá, chamamos ele. A minha irmã tá com um negócio lá que nós não sabemos o que é, tal, né? Mesmo na religião, a gente conhecia todas as entidades, então um negócio assim foi muito feio. Nós não sabíamos o que era, o que essa menina fez. Esse crente apanhou tanto, irmã, que se não tivessem tirado ele, acho que tinha a minha irmã não, que estava nela, tinha matado. Eu tenho certeza que ela está aí, a pastora Débora. Mas são nossas experiências, né? Então nós temos que contar. E esse crente não conseguiu expulsar. Meu Deus, não sei quem é que está me ligando agora. Esse crente não conseguiu expulsar, eu lembro que ele apanhou. Ele apanhou tanto, eu falei, meu Deus do céu. E era uma festa de noivado, tinha muitos convidados, era muita gente curiosa, queria ver o que estava acontecendo, né? E foi aquele vulco, ninguém conseguia. Depois veio um outro senhor, que eu não sei qual era a religião dele, também apanhou, né? E eu lembro que esse crente abriu a Bíblia no Salmo 91. E aí ele colocou o Salmo 91, ela rasgou o Salmo 91, mastigou, engoliu. Olha só o perigo da religiosidade, de não ter autoridade. E aí ele pegou, viu que ele não conseguia expulsar, ele começou a bater nela com a Bíblia. Ele começou a dar biblada. Tome-lhe Bíblia. E aí ele apanhou. Ele apanhou muito. E aí tiraram ele.
E aí a gente ficou com medo, não sabia o que ia acontecer. Entrei num carro de um amigo, fui buscar meu padrasto, que era o pai de santo. Quando eu cheguei lá, que eu fui explicar para ele, ele falou, não fala nada não, já sei o que está acontecendo. E aí foi meu padrasto expulsou todo mundo, porque era muita gente curiosa, e acabou a festa, meu padrasto expulsou, botou todo mundo para fora, e teve que baixar a entidade dele lá, e aí eu tinha um namorado, que esse namorado estava com medo que acontecesse a mesma coisa comigo, aí não deixou entrar, não, fica aqui fora. E eu, não, tá tudo sob controle, mas a gente nunca tinha passado por isso. E aí a minha irmã ficou fazendo um tratamento por um bom tempo, tomando choque no pulso, choque na cabeça, era um tratamento caro no centro de São Paulo, e o curioso que a minha mãe tinha uma moça que ela era bem jovenzinha, e ela era cartomante, ela atendia, ela tinha uma mediunidade. A minha mãe não foi. A minha mãe pediu para que a amiga dela fosse lá e levasse a foto da minha irmã para essa moça fazer algum tipo de trabalho. Nós fomos. Um sol de rachar mamão, numa fila enorme, porque era muita gente para se consultar. Essa menina era muito conhecida, era uma menina nova. Quando nós, enfim, conseguimos entrar na sala, que nós mostramos a foto da minha... A mesma coisa que pegou minha irmã, pegou essa moça. De uma forma que a avó da moça expulsou nós de lá. E aí a minha irmã ficou fazendo esse tratamento, até que o médico falou para minha mãe assim, olha, eu vou ser sincero, eu poderia ficar pegando o dinheiro de vocês. O problema da sua filha é espiritual. Procura um centro espírita, uma igreja, alguma coisa e leva ela. Passou. Ela perdeu muito quilo, ela ficou muito magra. De vez em quando ela via coisa, ela começava a gritar. E aí tinha uma igreja virando a esquina, tinha uma igreja chamada Casa da Bênção, que hoje é um pouco diferente, era bem rígida na época. Esse pastor foi com uma turma de irmãs, bateu palma na casa da minha mãe e falou assim, olha, a gente estava orando e ele não falou assim, Deus mandou a gente vir aqui, ele falou, a gente sentiu de vir aqui, a senhora pode deixar a gente fazer uma oração? Aí a minha mãe falou assim, olha, vocês podem entrar e faz essa oração rápido, porque se meu marido chegar, que era o meu padrasto, ele não gosta de crente, não gosta de igreja, ele vai expulsar todo mundo. Mas eu vou deixar vocês entrar. E eles começaram, eu fiquei do lado de fora. Eu não gostava de crente. E eles começaram a gritar, aquele povo barulhento, né? De repente, houve-se um silêncio. E eu estava com um namorado, né? Eu falei assim, eu acho que os crentes morreu. Aconteceu alguma coisa, nem vou entrar na minha casa. Estava uma gritaria, daqui a pouco ficou um silêncio. Eu falei, eu não vou entrar não, eu tenho certeza que morreu todo mundo. E de repente a minha irmã entrou chorando, e aí eu entrei, né? Eu falei, pronto, pegou ela de novo o negócio. E aí a minha mãe perguntou, o que você tem? Ela falou, eu não sei, eu estava ouvindo o homem falar, né, o pastor, e eu senti vontade de chorar. Aí o pastor falou assim, é o Espírito Santo. E aí fez uma oração por ela, não manifestou nada, e ele fez um convite. Eu quero te fazer um convite, você vai na igreja hoje à noite? Ela falou, eu vou. Mas na nossa mente eu falei, claro que ela não vai. Naquele dia que ela foi, o primeiro dia que ela entrou, se ela estiver aí, ela está aí para não me deixar mentir. A minha irmã nunca desviou, né? Eu cheguei a desviar. Então aí ela entrou, e quando ela entrou, o pastor disse que viu ela toda vestida de branco. Ela entrou, aceitou Jesus e ela foi batizada com o Espírito Santo falando em línguas. E eu lembro que a gente foi depois um outro culto, fomos assistir, e tinha umas irmãs lá que ficou assim, já na época a gente já não entendia nada, né? E essa irmã ficou revoltada, porque essa irmã estava há anos na igreja e não era batizada. Não falava em línguas. Então ela não aceitava que a minha irmã entrou o primeiro dia, aceitou Jesus e falou em línguas. E aí teve um burbúrio, um rebuliço. Eu achei esquisito. Eu falei, gente, esse povo é estranho. Tem briga no meio deles também. Mas a minha irmã permaneceu firme.
até hoje. Eu tenho certeza que ela está aí, porque quando eu abri o notebook, ela estava. A minha irmã permaneceu. E aí eu não. Daí eu comecei a ter umas experiências, eu comecei a ver vários tipos de demônios, eles apareciam para mim, eles falavam comigo, e uma vizinha que era afastada, ela falava para mim, eu era crente, eu me afastei. E aí eu comecei a ter essa... Eu não dormia de noite, eu fiquei uns 15 dias sem saber o que era dormir. E eu ouvia o barulho do relógio, tec, 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 eu virar. E eu conseguia, às vezes, dormir com uma Bíblia, que era do meu pai. Eu abria essa Bíblia, assim, em algum lugar e colocava a cabeça. A Bíblia já era toda rasgada. Quando eu colocava a cabeça na Bíblia como travesseiro, aí eu conseguia dormir. E aí eu ouvia vozes, demônios apareciam para mim, mas de uma forma assim, com dentes enormes. E essa minha amiga me chamou para ir na casa de uma irmã. Ela falou, vamos lá, que eu vou pedir para a irmã orar por mim e orar por você. Eu falei, vamos. Chegou lá, essa irmã orou. Quando essa irmã deu um brado, que eu também não sabia o que era aquilo, eu segurei na mesa e eu tonteei. Tudo rodou. E essa irmã me falou umas coisas, né? E ela falou assim, olha, vai lá na nossa igreja fazer uma campanha, 7 terça-feira, eu acho. Essa minha amiga aceitou e me chamou. Ela falou, vamos comigo. Eu falei, eu não vou não. Ela falou, não, vamos me fazer companhia. Eu falei, tá bom, eu vou te fazer companhia. E aí, quando eu fui dormir, apareceu um ser com os dentes pontiagudos. Gente, isso parece história da carochinha, mas não é. A minha irmã tá aí, eu lembro que a minha irmã falou, olha, a gente tá querendo levar você num psiquiatra. Eu tinha uns 14, 15 anos, eu não entendia, psiquiatra para mim era médico de doido. Aí eu comecei a ficar com medo, vão me internar no lugar de doido. Vão me internar no lugar de doido, eu não vou. E ela falou, o psiquiatra não é médico de doido, é para cuidar, para ver o que está acontecendo. O que estava acontecendo era espiritual. E aquele ser apareceu para mim e falou assim, ele falou grosso, como eu estou vendo a irmã, eu vi aquilo na minha cama. E ele, na beira da cama, ele falou, você não vai para a igreja nenhuma. Eu não sei se está travando, pastor. Pode continuar. Tá normal, vai. E aí eu lembro que uma voz falava assim para mim, se você tirar sua vida, você vai ficar bem. Aquelas vozes falavam comigo. E era uma tribulação, era muita briga na casa, era briga com todo mundo. Eu cheguei a sair no tapa com a minha mãe, porque eu já era grande, e aí ela veio me bater, eu não aceitei. Era muita briga. E aí eu comecei a ficar, eu era muito perseguida. E aí eu voltei pro terreiro. Fui pro terreiro, e quando eu cheguei lá, quando eu entrei, esse terreiro acho que era da Umbanda, que eles foram da Paz. Quando eu entrei lá, a pessoa que estava incorporada olhou, chamou outras entidades e falou, não dá para fazer nada com ela. Tem uma luz muito forte do lado dela. Ela tem que sair daqui. Eu falei, como assim, gente? Eu nasci dentro da Umbanda. Oi. Pastora, a senhora travou seu vídeo. Oi. Volta a sua câmera, porque só tá com som. Mas eu tô me vendo. Mas a gente não tá vendo a senhora, só tá com som. Como é que eu vou voltar a câmera? Que eu tô me vendo? Você, aonde tá a câmera, aperta em cima da câmera. Só bota o dedo em cima da câmera e tira. Da câmera e tira. Você vai voltar agora. Foi, pessoal. Tá pausado, né? Tô tentando aqui, pastora. Tá pausado. Voltou não.
Peraí. Não. Que a gente só está ouvindo a senhora, mas vendo não. É batalha. É o nome do Senhor sendo glorificado, né? Só com o som. A senhora vai clicar em cima da câmera. Se ela tiver com uma listra, aí vai estar sem imagem. Aí você tem que clicar em cima, aí vai voltar a sua imagem. Sim, tá sem imagem. Não seguiu, pastora? Pastora Radassa. É que ela saiu, gente. Fique em oração, né? Intercessão, oração. Ela saiu, né? Mandei solicitação. Tá. Eu já mandei para a senhora. Já aceitei aqui. E aí? É só a senhora aceitar. Voltou? Glória. Deus seja louvado. Espírito Santo de Deus. É o teu nome, Pai. É o teu nome que é exaltado aqui nessa tarde, através dessa live, onde vidas serão alcançadas, vidas irão ouvir, serão libertas para a honra e para a glória do nome do Senhor. É tarde de guerra, mas nós somos de guerra. É só a senhora aceitar, porque eu já aceitei aqui. Mas eu estou aceitando. Eu já aceitei aqui várias vezes. Tem que ver aí. A senhora saiu, sai e entra novamente. Que eu tô aceitando aqui, só não tá entrando. A senhora entra, perdão, sai e entra novamente. Vamos ver do vídeo, peraí. Entrou? Entrei. Então, voltar pro vídeo. Manda solicitação para mim novamente. Deus seja louvado. Senhor, é o teu nome que é glorificado e exaltado nessa tarde, uma live de testemunho, uma live onde a tua filha está testemunhando aquilo que o Senhor opera, aquilo que o Senhor realiza na vida de um ser humano. É a tua manifestação, é a tua glória. Venha o teu reino, tua vontade, seja estabelecida nessa tarde. É só a senhora aceitar, porque para mim tá só para a senhora aceitar. Vocês estão vendo ou não? Escrevem aí para mim, por favor. Não, né?
Eu tô aceitando, transmitindo ao vivo, só que não está entrando. Tem que ver se a pastora não pausou lá, né? Se ela pausar lá, não vai conseguir entrar. Às vezes acontece isso, né? Não tá, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar essa live e vou abrir outra, tá bom? E aí o testemunho da pastora vai ser dividido em duas partes, ok? Vou fechar essa live e vou abrir outra, tá? E vocês entram na outra. Não tem problema. A gente vai continuar para honra e glória do nome do Senhor, tá? Vou fechar essa e vou abrir outra.